ser como sprechen uma über criança, ser die como. Kinder sein. Né? O maior propósito da igreja Das no mundo, Die Hauptaufgabe der o nosso Gemeinde propósito in como der uma Welt igreja é promover o crescimento do ist, reino de Deus. das Reich Promover o Gottes zu crescimento do bewegen, reino. Wachstum, dass es wächst. Né? Wachstum. Jesus, uma zu certa bringen. vez, quando ele Jesus estava falando sobre reino, quando ele falou a Sagte palavra einmal, als er reino, über das Reich sprach, das Wort Reich, né, ele disse: o reino de Deus é sagte, semelhante das Reich Gottes ist ao so tesouro wie ein Schatz, que foi escondido der no campo. versteckt wurde auf dem Feld. É um Vergraben steht bei tesouro uns, ne? Ein Schatz, Que foi escondido der versteckt wurde em um campo. auf dem Feld. Então esse tesouro Also dieser Schatz tem que ser encontrado, muss gefunden werden. né? E ser alegrado neste tesouro. Und dass man sich darüber freut, über Ne? diesen Schatz. E hoje Deus tem este reino para cada um de nós. Und Gott hat heute dieses Reich für Cada um jeden. de nós temos uma parte neste Jeder hat reino. einen Teil des Reiches E Gottes. este reino Und é um dieses reino que promove duas coisas. Reich bewegt zwei Dinge. Promove duas coisas. Bewegt zwei Dinge. No reino de Deus, o reino de Reich Deus é Gottes paz, ist Frieden, Frieden und paz Friede und e justiça. Gerechtigkeit. Justiça. Friede Paz und Gerechtigkeit. E justiça. Deus é um Deus de paz, Gott ist ein Gott des mas é um Deus de Friedens, justiça também. aber auch der Gerechtigkeit. Né? Oder der Rechtsprechung auch bedeutet das. Ne? Gericht hat auch die Bedeutung Gericht im Portugiesischen. Então dos Auch ensinamentos, Gerechtigkeit. dos Und ensinamentos mais bonitos de Jesus eins der schönsten Lehren Jesu foi ist, nesta passagem. in diesem Abschnitt, Algumas pessoas traziam crianças até Jesus Cristo einige brachten Kinder zu Jesus, para que Jesus pudesse orar, damit abençoar Jesus aquelas mit ihm crianças. bete. E Jesus estava rodeado pelos seus discípulos. Und Jesus war von seinen Jüngern begleitet. E alguns Und discípulos einige- se irritavam Die Jünger hat das irritiert. com a presença daquelas crianças. Die Kinder, ne? Die Gegenwart dieser Kinder. Criança é livre, Kinder sind frei. né? Criança só pensa em Criança brincar, denken nur ans Spielen correr. und Laufen. Lógico, muitas das vezes os Logisch. pais têm que trazer uma correção. Porque tem que Manchmal haver müssen die limite. Eltern korrigieren, Para a damit criança. da eine Grenze gesetzt Por wird. isso que temos Deshalb- que aprender com as crianças. Sollten wir auch von Kindern lernen. Né? Não ser uma criança, Nicht ein Kind sein. né? Reagir em Reagieren bei certas situações gewissen como Situationen wie uma ein criança. Kind. Ne? Né? Ok, então aquelas pessoas levaram aquelas crianças até Jesus Also, diese Menschen brachten Kinder zu Jesus e os discípulos começaram a se irar com und aquilo. die Jünger, Ficaram nervosos. sie wurden sie wurden sauer, Aí pegaram aquelas unwillig crianças e und sie scheuchten die Kinder weg. pegaram Ne? os pais. Tira essas Die crianças Eltern daqui. vielleicht gestritten, also nimmt die Kinder weg hier. Ne? Faz muito barulho. Die machen so viel Krach. Criança. Kinder, ne? Aí Jesus Und Jesus pegou uma daquelas nimmt crianças, ein Kind, colocou no centro, colocou no meio, stellt es in die Mitte lá, e falou: olha, und sagte, schau, se vocês não se tornarem como uma wenn ihr nicht criança, so werdet wie ein Kind, né, se vocês não aprenderem Und com esta criança, lernt von diesen Kindern não ter um coração puro und como ein esta reines criança, Herz habt wie diese Kinder, vocês não poderão entrar no reino werdet dos ihr céus. nicht in das Reich der Himmel hineingehen Não können. impeça que elas venham até mim. Hindert sie nicht daran, zu mir zu Não kommen. impeça, porque das Hindert tais, sie nicht. Denn, é o reino dos céus. das Das Teils, crianças, dessas Ja, ja. crianças é o reino dos denn céus. ihnen gehört das Himmelreich. Né? E todos ficaram espantados com aquele ensinamento. Und sie waren ganz verwundert über diese Lehre, alle.
Né? Por isso que eu amo Jesus, queridos. Also deshalb, ich liebe Jesus auch dafür, Porque Jesus ele sempre estava do lado daqueles que eram mais fracos, immer an der Seite der oprimidos. Schwächeren, der Bedrückten. Né? Jesus ele sempre defendeu também as mulheres. Jesus hat auch immer die Frauen verteidigt. E naquele tempo, Denn in mulher não dieser tinha voz, Zeit mulher não hatten tinha die Frauen direitos como de um homem. nicht viel Rechte oder eine Stimme. E tu vai ver Gewicht. Jesus conversando Dann siehst com du uma mulher. Jesus, wie er mit einer Frau redet. Jesus aceitando ser ungido por uma mulher. Und er hat es akzeptiert, dass er von einer Frau gesalbt wurde. Quando Jesus ressuscitou, ele Als apareceu para uma Jesus mulher. auferstand, erschien er einer Frau. Né? Então, quer dizer, Jesus estava ali Also protegendo. Jesus schützte auch die Frauen. Quando Jesus estava ali Er war ensinando a palavra do Senhor, zugewandt und als er das Wort Gottes lehrte, os religiosos pegaram uma mulher que estava no ato de adultério. die Religiösen nahmen eine Frau, die beim Ehebruch erwischt wurde, Né? Com und quem ela brachten estava sie zu adulterando, eu não Jesus. sei, porque só Mit wem tinha a mulher. sie Ehebruch begangen hat, weiß ich nicht. Es war nur die Era a Frau. mulher. E levaram a mulher até Sie lá. haben die Frau zu ihm E falaram, a gebracht lei diz und gesagt, para apedrejar. also nicht nur das, sie wollten sie dort steinigen. Né? E o que tu disse? Und was sagst du dazu? Todos estavam irados, Achso, sie sagten zu ihm, was sagst du? Alle waren irados, nervosos, empört preparados para matar aquela und waren mulher bereit, diese consagrada, Frau zu töten, sem pensar. ohne nachzudenken. Né? Eu acho que o maior erro do ser Ich humano é denke, não der größte pensar, Fehler des Menschen ist nicht raciocinar as coisas que estão nachzudenken, acontecendo. sich klar zu machen, was da geschieht. Aí Jesus espera um pouco, Und Jesus wartet etwas, né? Aí ele vem com uma palavra maravilhosa. macht eine Pause und er bringt dieses wunderbare O Wort. que Jesus diz? Was sagt Jesus? Quem não tem Der pecado, keine Sünde atire hat, a werfe primeira den pedra. ersten Stein. Aí por Und os einer mais velhos nach até os dem novos, foram anderen, saindo, der Älteste bis zum Jüngsten, foram lembrando dos seus pecados. erinnerten sich an ihre Nossa, eu pequei semana Sünden. passada, eu Oh, pequei há 10 vorige anos Woche, atrás, há vor 20 10 anos atrás. Jahren, Né? E foram 20 saindo. Jahren. Und sie gingen weg. Aí Jesus fica lá, a Und mulher Jesus fica também lá. bleibt dort, die Frau auch. Né? Aí Jesus olha para a mulher e fala, mulher, Und aonde Jesus estão os schaut seus die Frau acusadores? an und sagt, Frau, wo sind deine Ah, Ankläger? eles foram embora, Senhor. Oh Herr, sie sind alle gegangen. Né? Aí Jesus faz uma Und obra Jesus de salvação, de transformação. bewirkt da Na eine vida de uma Tat mulher. der Errettung. Então Jesus ele In sempre der esteve Frau. do lado daqueles Also que eram Jesus- oprimidos War immer an der Seite der Bedrückten, pelos poderosos, Verfolgten von den Mächtigen né? E pelos religiosos daquela época. und Religiosos, und contra. gegen die Religiösen Porque a in maior- dieser Zeit. Né? A maior briga, Denn entre der aspas, de größte Jesus Streit foi contra a religião. Jesu war Religião. gegen Religion. Porque a religião Denn oprimia. die Religion Oprimia. hat bedrückt. Wer sagt das? Lenin, Oprimia, ne? né? Religion ist Opium. Ja. Oprimia aqueles de uma classe sie mais bedrückt. baixa. Die unterste Klasse. A religião tinha uma aliança com a Untere Schicht. política, Die Religion war verbunden mit Politik. né? Uma aliança que era maligna, Eine Verbindung, eine bösartige Verbindung. né? Era uma religião que procurava Staatlicher Macht. Eine Religion, apenas o bem-estar dela própria. die ihren Vorteil suchte. Den Roupa- eigenen Vorteil. A roupa dos fariseus Die Kleidung der era Pharisäer diferente. war anders. Era diferente. O modo deles falar era Und die Art zu diferente. reden war auch anders. Né? Aí chega Jesus, Und Jesus kommt
passando por cima dessa religiosidade, geht über diese Religiosität einfach hinweg escolhendo 12 homens und wählt 12 Männer, para ensinar o amor, Liebe zu lehren. o evangelho Das Evangelium da paz, des Friedens, que é amor, die Lehre der Liebe. o evangelho da Das paz que traz Evangelium des transformação, Friedens, das Veränderung bringt. que traz mudança, Und Veränderung. que traz alegria ao Und ser humano, que Freude devolve der Menschheit. o relacionamento Das- do homem com o Pai, Die com Beziehung Deus. des Menschen zu Gott. Jesus, ele é o próprio amor encarnado. Jesus war die fleischgewordene Liebe. Então Jesus, ele escolhe Also, aqueles Jesus homens wählt diese para Männer, ensinar. zu lehren. Aí naquela situação, Und in dieser Situation, ele estava orando, sie haben as gebetet, pessoas estavam trazendo as crianças, die Leute bringen die Kinder e os discípulos, und die Jünger wollen sie einfach wegscheuchen. né? Se fosse no meu tempo de criança, Wenn das zu no meu tempo, meiner Kindheit wäre, zu era dieser cascudo que a Zeit, gente ganhava. also wir haben damals so eine Kopfnuss bekommen. Ne? Eu estudei numa escola, Ich habe in einer Schule gelernt, que era um padre. von einem, oh die sind schlimm, von einem Pater, von einem E aquele padre Priester. era tão bravo. Er war so, Padre Jair, era so bravo mesmo, colocava ordem. zornig. Ja? E ele corria atrás da gente. Er ist hinter uns hergelaufen E eu, und hat uns eine Kopfnuss gegeben. Jetzt darüber. Ne? hoje não pode fazer mais isso. Heute Hoje é diferente. darf man das nicht mehr, heute ist das Vocês, né, anders. vai preso. Aber heute Vai naja, preso. kommt man gleich ins Então eu Gefängnis. posso Aber imaginar, also, stell dir mal vor, ne? né? Pedro lá, aquelas crianças vindo e Pedro. Petrus gibt den Kindern eine Kopfnuss, ne? So, weg hier, ne? Sai daqui. Aí Jesus vê Und aquilo. Jesus sieht das, Aí Jesus se enche de amor e ira. das erfüllt Jesu mit Liebe und Zorn. Aí fala, peraí, que esses discípulos têm que aprender algo que ainda não aprenderam. Und denkt sich wohl, Moment mal, die Jünger müssen hier etwas lernen. Eles estão acostumados apenas com milagre, mas Sie não sind com... gewöhnt an Wunder, aber nicht an Liebe. Né? Jesus pega aquela criança e fala, Nimmt diese Kinder deixa a und criança dieses vir Kind até und mim, sagt, lasst die Kinder zu mir kommen. porque delas é o Denn reino ihnen dos céus. gehört das Reich der Himmel. Jesus ensina, dá uma lição de amor, de gibt da compreensão Eine Liebeslehre. para os discípulos. Ja. Seja como Seid criança, wie Kinder, mas não seja aber criança. sei kein Kind. Mas o que as crianças elas têm de tão especial para was sermos haben die como elas? Kinder Spezielles, Né? dass wir so sein sollen wie sie? Sem dúvida. Ohne Zweifel. Jesus ele estava falando Redet hier de um amor abnegado, de um amor que não cobra, von einer de um amor que não cobra. Liebe, die einer unentgeltlichen Liebe, wie sagt man? Ja, Amor que não unentgeltlichen Liebe, cobra, die nichts zurückerwartet, né? Ele simplesmente ama. sondern einfach nur liebt. Né? Eu já vi mãe, Ich já habe vi Mütter mãe, gesehen, bate na criança die schlagen ou ihr fala Kind alguma coisa oder pesada, sagen irgendetwas Grobes a zum Kind. criança vira as costas, Das Kind dreht den Chora Rücken zu, pouquinho. weint ein bisschen de repente, mamãe, acho que me deixa. und kommt zu Mama. Mama, ich liebe dich. A criança esquece. Das Kind vergisst. Ela não precisa de um presente Braucht kein Geschenk, para amar os pais. die Eltern zu lieben. Né? Ela não precisa de ter um status de honra para Braucht amar keinen os besonderen pais. Status, die Eltern zu lieben. A criança, ela simplesmente ama. Das Kind liebt einfach nur. Eu vi dois Ich habe desenhos ontem. gestern zwei Zeichentrickfilme Desenho no Bird. gesehen, zwei Zeichnungen gesehen. Num Bird mostrava uma Auf criança einem Bild war ein Kind com Geschenk. mit einem Geschenk in der Hand. Né? Geschenk em português é presente. Im Portugiesisch ist das ein Präsente. Ein Präsent. Im Deutschen sagen wir das auch. Präsent. Aí Ein o Präsent. outro, o outro Bird Auf dem lá, anderen Bild
mostrava a criança war ein Kind com os pais, mit den Eltern. né? Ou com a mãe. Aí eles falavam presente, presença. Ah. Qual é mais importante? Das eine Bild war Präsente, und weil das so Wortverwandtschaft ist, und Präsenza. Was ist also die Gegenwart der Eltern? A Ne? criança Oder sozinha das com o Geschenk. presente Das Kind alleine mit dem Geschenk, e a criança com os pais presentes, oder lieber mit den Eltern, die juntos präsent sind. com Ne? a criança. Zusammen mit dem Kind. Né? Que às vezes tem pais que querem comprar a criança wollen Kinder, com presentes e enche a criança com presentes. wollen Eltern ihre Kinder mit, oder die Liebe der Kinder mit Geschenken erkaufen. A criança ela tem uma confiança plena. Das Kind hat eine plena, uma confiança, ela não duvida. Hat, eine vollkommene Vertrauen, vollkommenes Vertrauen. Vertrauen, né? Se o Michael, ele pega na mão do Benjamin, do pequenininho Wenn Michael dele, die Hand seines Sohnes nimmt, Benjamin, né? E sai andando no escuro. und im Dunkeln mit ihm Mas o Michael geht, conhece o caminho. aber Michael kennt den Weg, O caminho é seguro. der Weg ist sicher, Mas Benjamin não aber conhece. Benjamin kennt ihn nicht. Aí o Michael vem e fala, filho, Und segura na Michael minha mão. kommt, sagt, komm und halte meine Eu Hand. conheço o caminho. Ich kenne den Weg. Mesmo que o Benjamin tenha medo do escuro, Benjamin Angst vor dem Dunkel hat, ele vai. wird mitgehen. Porque o pai dele falou, Sein Vater sagte, é seguro, es ist sicher. é seguro. Hier ist es sicher. Né? E o Benjamin Und confia, Benjamin vertraut, sem duvidar, ele confia no ohne pai. zu zweifeln. Er vertraut seinem Vater. Ele confia na força do pai. Auf die Stärke des Ele Vaters. confia na Er palavra vertraut do in das pai. Wort des Vaters. Nesse sentido, Jesus In estava diesem falando Sinn redet Jesus para davon, ser como uma so zu criança. sein wie ein Kind. Confiar Vertrauen na palavra an das Wort, do pai. das Wort des Vaters. Né? O salmista falou, Der Psalmist sagt, ainda que eu passe pelo vale auch wenn da ich durch sombra da morte. das Tal der Todesschatten gehe, Vale da sombra da morte. Tal der Todesschatten. Imagina, você rodeado Stell por dir pessoas vor, wenn mortas. du von toten Menschen umgeben bist E Deus falando, und vem, Gott sagt, komm, você tem medo. du hast Angst, Mas você confia. aber du vertraust. E por você confiar Und weil no Pai, na Du palavra dem do Vater Pai, vertraust, sein Wort vertraust, você vai. wirst du gehen. Com plena confiança. Jesus falava também Im Vertrauen. de uma pureza. Jesus redet Pureza. auch hier von Reinheit. A criança ela é pura, Das Kind ist rein. né? A criança ela não tem Das maldade. Kind hat in dem Sinn keine Bosheit, Não é por ela. Boshaftigkeit. Jesus estava falando para nós, né? Und Jesus sagt da mit zu uns, Dando uma lição gibt espiritual uns da diese geistliche Lektion a respeito da pureza. über Reinheit. Procurar a santificação, Die Heiligung zu suchen. pois sem a Denn santificação ohne Heiligung ninguém Wird verá a niemand Gott sehen. Deus. A Deus. E quem é que Und nos santifica? Wer heiligt uns? O Espírito Santo, Der através Heilige da palavra. Geist durch das O Wort. sangue de Das Blut Jesus Jesu nos reinigt purifica uns de todo von aller von aller Sünde. O sangue de Jesus Das nos Blut Jesu purifica. reinigt uns. Pureza. Reinigung, Né? Einheit. Jesus estava falando de uma Jesus capacidade de redet entrega, Hier von der Fähigkeit de se dar, abzugeben, sich zu né? geben, De se hinzugeben. doar. Né? Ele estava falando de uma Hingeben. capacidade Se de hingeben. descansar Befähigung auch auszuruhen. sobre os cuidados dos pais ou responsáveis. In diesem Wissen, muss ich jetzt sagen, des Umsorgtsein durch den Vater. Genau, descansar. Ausruhen. Deus cuida de mim. Gott kümmert sich um mich.
O Senhor é o meu Der Herr ist mein pastor. Hirte. E nada, Und nichts. uma capacidade Also, de descansar. Eine Befähigung auszuruhen. Zu ruhen. Né? O Benjamin né, ou outras oder crianças die anderen Kinder não fica preocupado com, se vai, machen sich com keine que vai comer amanhã. Gedanken darüber, was sie morgen essen werden. Se ele vai lá na geladeira, Wenn in den Kühlschrank geht, né, às vezes a geladeira pode estar leer ou da manchmal ist er leer oder a criança não fica, o que nós vamos jantar amanhã, meu Deus, was e werden wir agora, jetzt Senhor? essen? Ne? Será que o pai vai conseguir Wird der fazer? Vater da was kaufen Ela können, mitbringen confia. können? Er vertraut. Se o Karsten, como pai, Dem Carsten als ele é Vater, o provedor er da ist ein casa, da Versorger família, des Hauses, der Familie. né? Ele vai trazer o pão de cada Er dia. wird das tägliche Brot dafür sorgen. Né? Ou uma mãe também, Oder auch eine Mutter. né, que vai trazer o pão de cada dia. A criança Wird dafür sorgen. confia. Das Kind A vertraut. Hannah confia. Teus filhos confiam. Hannah Eles vertraut. descansam. Deine Kinder vertrauen. Sie ruhen. Porque eles sabem que o Carson vai fazer de Denn sie tudo wissen, dass por eles. Carsten alles für sie tun wird. Um pai, uma mãe faz Ein de Vater, eine tudo. Mutter, sie tun alles. Eu já vi mãe deixando de comer para Ich habe dar. schon Mütter gesehen, die auf ihr Essen verzichtet haben, damit das Kind essen Eu não konnte. como amanhã, mas meu filho vai comer. Ich esse heute nicht, aber mein Kind wird heute essen. Então a criança tem, né? Also, Ela pode descansar. das Kind kann ruhen, O que Jesus falou? beruhigt sein. Was sagt Jesus? Não andeis ociosos, preocupados. Geht nicht Com o oder dia seid de amanhã. nicht besorgt über das Morgen, Com o que ireis comer, was ihr com o essen que ireis werdet, vestir. was ihr anziehen werdet. Deus cuida de vocês. Kümmert sich um euch. Er sorgt sich um euch. Nem Salomão, naquela Nicht glória que mal ele Salomo tinha. in seiner Herrlichkeit. Né? Às vezes eu estou comendo uma comida gostosa, Manchmal esse ich was Leckeres aí eu falo, Senhor, nem Salomão comeu uma comida und dessa. dann sage ich, oh, nicht mal Salomo hat so ein leckeres Essen gegessen. Essa comida é leca. Nem So Salomão. lecker. Deus cuida, Deus é Gott kümmert sich provedor. darum. Er ist ein Versorger. Né? Tem pessoas que andam só se preocupando com o Menschen, futuro, die com machen sich amanhã, nur depois da Sorgen um manhã, das daqui Morgen. 10 anos. Was in 10 Jahren E ist, Jesus fala, entregue Jesus aos cuidados do Pai. sagt, übergebt eure Sorgen dem Vater. Glória a Deus. Apesar de nós termos a obrigação de sermos como crianças, não podemos ser crianças. Trotzdem wir uns kümmern sollen, wie Kinder zu sein, sollen wir keine sein. Não, vamos ver o que Paulo ensina para nós? Wollen wir schauen, was Paulus sagt? 1 Korinther, 1 Coríntios capítulo Kapitel 14, 14. 1. vers Korinther 14, 20. Vers 20. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia Geschwister, seid e keine adultos no entendimento. Kinder im Verstehen, sondern, liebe Brüder, werdet nicht Kinder an dem Verständnis, sondern an der Bosheit. Seid Kinder. An dem Verständnis aber seid vollkommen. Olha aí o que Paulo estava ensinando para a Schau, igreja was de hier Corinto, Paulus sagt, den Korinthern. né? Estava ensinando um equilíbrio, Er lehrt hier diese Ausgewogenheit. né? Não seja meninos no seu entendimento ou no juízo. Keine Kinder, nicht in eurem Verstand. Saiba diferenciar Wisst zu unterscheiden. água Wasser de docinho. und Süßes. Saiba diferenciar Wisset água de zu unterscheiden óleo. zwischen Wasser und Öl. Não seja meninos Seid keine Kinder no im entendimento. Verständnis. Na malícia. In der Bosheit, Sim, ja, seja como criança. seid die Kinder.
né, na malícia. in der Bosheit. Né? Tem pessoas Es gibt Menschen, que todo lugar que vai die überall, wo sie hingehen, é malicioso. überall, wo Malicioso. sie hingehen, ist es Malicioso. böse. Fica com pensamentos mesmo de maldade ou de desconfiança. Also überall, wo sie sind überall mit Misstrauen dabei, mit einem bösen Herzen, so könnte man es sagen. Isso, malicioso. Bosheit. Né? Aí Paulo fala, na malícia Paulo seja como criança. In der Bosheit seid wie Kinder. A criança, se ela entra dentro de uma casa, Ein Kind, wenn es in ein Haus hineingeht, né, lógico que ela tem criança que entra tímida, natürlich, manche Kinder gehen ein bisschen Will er aber schüchtern, observar? vorsichtig rein und sie kann, beobachten kann ich. alles. Ne? né? Outra já entra já Und correndo. andere gehen schon lauthals rein. Ne? Né? Não importa quem mora ali, quem esteja lá, Unabhängig, ist egal wer da a wohnt, criança quer brincar. das Kind will spielen. Né? Ela vê o lado positivo, o lado bom. Das Positive daran. Né? É Gute lógico Seite. que Natürlich. existem esses dois lados, o bom e o negativo. Gibt ja die zwei Seiten, Mas des aqui, Guten und des Paulo Schlechten. está falando Aber hier redet Paulus de pessoas que só vê a malícia, em tudo ela vê a von malícia. Menschen, die alles nur schlecht Em sehen tudo ela vê a und negatividade. negativ É negativo sind. em Alles tudo. negativ sehen. Você conhece pessoas assim? Kennst du solche Menschen? Tudo que você fala não vai dar certo. Alles, was du sagst, ach, es wird doch nichts. Não. Nein, Né? Pessoas negativas, negativ maliciosas. eingestellte Personen. Aí ele diz, quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. No último lá, ó. An E den, adultos no was steht entendimento. bei euch? Adultos no Kennt entendimento. das Skriptur Ultimo? Adultos no entendimento. Und Luis, Ser was steht adultos. verloren? Seid, É outra tradução. Tem. Né? Ser ach so, adulto. seid, im Portugiesischen steht, seid erwachsen im Verständnis. Amadurecido. Ser homem, não ser menino. Ja, Não ser reif criança zu sein, espiritual. erwachsen zu sein, hier steht vollkommen, O cristão Der precisa Christ- ser como criança. muss so sein wie ein Kind. Né? Mas ele precisa crescer. Aber muss wachsen. Precisa crescer mantendo apenas as boas qualidades de Und uma criança. Das De uma Gute eines criança. Kindes, die Eigenschaften, nur die guten Eigenschaften As festhalten, boas daran festhalten. características de uma An den criança. guten Isso nós temos que Charaktereigenschaften manter. eines Kindes, Ne? das sollen wir Paulo, halten. Paulus ele enfrentou graves problemas com a igreja de Corinto. hatte schwerwiegende Probleme mit der Gemeinde in Korinth, Justamente pelo fato dos crentes de Corinto reagirem como crianças. genau deshalb, weil die Gläubigen wie Kinder waren und wie Kinder reagierten, Né? Eles eram crianças oder wie Kinder, ja, wie Kinder waren. Sie waren Kinder e não como und crianças. nicht wie Kinder. Sie waren Kinder. Né? Em 1 Coríntios, Am 1. Coríntios, Korinther capítulo 3. 3. Capítulo 3. 1 Coríntios 3. 1. Korinther 3, 3. 1. Olha o que Paulo Vers diz. 1. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como as crianças. Und ich, liebe Brüder, konnte nicht mit euch reden als mit Geistlichen, sondern als mit Fleischlichen. Wie mit jungen Kindern in Christus. Né? Em outras palavras, Mit anderen Worten, Paulo teve que pastorear uma espécie de berçário de crente. Paulus musste einen Kindergarten leiten. Eram crentes infantis, Es waren kindlich, infantis em suas atitudes. kindlich oder kindisch in ihrem Verhalten. As atitudes deles Ihre Haltung eram de crianças.
war noch sehr kindlich, also die eines Kindes. Né? E Paulo estava ali tentando pastorear. Ja, im negativen Sinn kindlich. Es gibt ja die negative Seite. Ne? E eram crentes Sie waren Gläubige, que já eram para ter die amadurecido. eigentlich schon gereift sein sollen. Mas erwachsen. infelizmente não eram. Aber sie waren es nicht. E essa palavra não Und é dieses minha. Wort ist ja nicht meins, Né? Eu estou falando a palavra de Deus, sondern es ist das Wort Gottes. né? De algo que estava acontecendo na igreja de Also Corinto. es war etwas, was da geschah in dieser Gemeinde, Para a in gente Korinth, meditar. dass wir darüber nachdenken. Porque a palavra de Deus, ela Das traz Wort pureza em nós. Bringt Reinheit. Né? Paulo diz, Paulus infelizmente, sagt, eu não pude falar com vocês, unglücklicherweise konnte ich nicht né, so mit como euch reden, espirituais. geistlich mit euch reden. E o desejo de Paulo era falar como a crentes espirituais. Und Paulus sehnte sich danach, mit geistlich Erwachsenen zu sprechen. A pessoa que está na carne, Ein Mensch, der im Fleisch ela não ist, entende o mover do versteht mundo espiritual. nicht die Bewegungen im Geistlichen. E Paulo sabia que tinha que ter mudança ali naquela igreja. Paulus muitas wusste, da mudanças. war Veränderung notwendig in dieser Gemeinde. Ser como criança Wie ein Kind zu sein e não uma criança und nicht ein Kind, é um equilíbrio ist difícil de so se eine alcançar. Ausgewogenheit, die Difícil. schwierig ist, manchmal einzuhalten. Difícil, Schwierig. né? Eu vejo que isso é difícil para mim. Ich sehe das bei mir, dass Às es vezes für você mich schwierig ist. quer ter só aquela mentalidade de velho, né? De cristão velho. Hast du so die Einstellung Crente eines velho. alten Christen, Já sei de eines tudo. alten Menschen, Ne? älteren Menschen. Já sei Man de kennt tudo. schon alles, man weiß Fica com a alles cara fechada, und nimmt das super gar nicht mehr religioso, so auf. Man ist so richtig religiös, super religioso. E não é super assim. religiös, aber das ist es nicht. Né? Jesus falou, sede Jesus como as sagt, seid crianças. wie Kinder. Preste atenção na atitude, no Achte jeito de ser auf de uma die criança. Haltungen, Einstellung eines Kindes. Como que eu consigo, pastora, ser como uma criança? Wie kann ich Ver, wie ein Kind ter as sein? características Und de diese uma criança. Charaktereigenschaften, wie kann Quando ich das você olha, haben? quando Wenn você du, olha para a vida de Cristo. wenn du auf Jesu Leben schaust, Jesus era Jesus como uma criança. war wie ein Kind. Né? Ele era puro. Er war rein, Ele estava a serviço do Pai. er war im Dienst des Ele Vaters, estava para hat dem Vater agradar o gedient Pai. und er wollte den Willen des Quando uma Vaters tun criança oder ihn. ama o Pai, Wenn ein Kind ama a den mãe, Vater liebt oder die Mutter, faz de tudo para agradar Es o tut Pai, alles, agradar a ihm mãe. zu gefallen. Até nos Zu gefallen. erros da criança, Sogar in den Fehlern ela quer agradar o Pai. möchte das Kind dem Vater Eu vi uma gefallen. Ich habe foto da ein Foto gesehen de carro von einem Auto e tinha uma menininha und da war ein Mädchen com uma chave de fenda. mit einem, Uma chave enorme. mit einem großen Schraubenzieher Ela foi lá no carro do pai dela, und ging an das Auto ihres Vaters acho que feliz aniversário, pai. Eu te amo, pai. und schrieb da mit dem Schraubenzieher in den Lack, ritzte sie in den Lack, ich liebe dich, Papa. Livre de papai. Olha o estrago que ela fez no carro dela, Ja, was do sie pai. da angerichtet hat. Ne? Mas Zerstörung. dentro dela, Aber in ihr, ela quis agradar sie o pai. wollte dem Vater gefallen. Nesse nível, In diesem Bereich nós temos que Sollten pensar wir- como adultos. wie Erwachsene denken. Eu vou agradar o pai, Ich werde dem Vater mas eu gefallen, não posso aber ich kann arranhar o carro do pai. nicht das Auto des Vaters Porque eu zerkratzen. tenho que ter entendimento de um homem adulto, de um cristão adulto. Das Denken eines Erwachsenen haben. Tem coisas que eu estou fazendo que pode prejudicar o pai, Dinge, die ich tue und die dem Vater schaden. pode prejudicar o próximo. Oder meinem Então Nächsten eu tenho que schaden. pensar, Ich muss dann ser nachdenken. crente espiritual amadurecido. Ein geistlicher, gereifter Christ zu sein. Olha só o que Pedro disse. Schau, was Petrus sagt. 1 Petrus, 1. Petrus, capítulo 2, verso 2. Kapitel 2, 1
1 Pedro, capítulo 2, verso 2. 2,2. Vamos ver o que o apóstolo Pedro diz. 2. Petrus. 1 Petrus 2, capítulo 2. 2, verso 2. 1. Petrus 2, 2. Vamos ver, Pedro nos ensina aqui a dar os nossos primeiros passos para sermos como crianças. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Und seid begierig nach der vernünftigen, lautern Milch, als die jetzt geborenen Kindlein, auf dass ihr durch dieselbe zunehmet. Então Pedro, ele está trazendo aqui, né, está mostrando para nós o apetite de uma criança recém-nascida. Petrus zeigt hier das Bild eines neugeborenen Kindes, den Appetit, den Hunger. Uma criança recém-nascida, ela Ein mama mais ou menos neugeborenes Kind de 3 em 3 horas, mais ou menos. wird gestillt so alle 3 Stunden. O precioso leitinho da mãe. Dass die wertvolle Milch der Mutter. Então ela deseja. Also es Ela tem braucht fome. es hat Hunger. Ela tem apetite. Es hat Appetit. Mama. Se não quer, Und abre a wenn die boca. Mama nicht kommt, dann E chora. schreit das Kind. Ne? Então o Das ditado war- que diz, né? Quem não chora não mama. Es gibt bei uns so das Sprichwort, ne? In Brasilien, wer nicht weint, der wird auch nicht gestillt. Então a criança der bekommt quer. nichts. Ne? Né? Also das Kind will. E Pedro diz, Und Petrus desejai sagt, wünscht ardentemente. es brennend. Brennend. Ja, das ist eine schöne Übersetzung. Você já parou para você pensar nessa Wünscht palavra? es brennend. Ardentemente. Also Queima. brennend. Meu Deus, eu Es preciso. brennt, Oh, ich brauche das unbedingt. você tem Gierig. esse desejo dentro de você. Du hast diese Gier in dir, diesen Quando Hunger. você Ne? Wenn du, para com a palavra de Deus, dass du das Wort Gottes isst. você sente isso, meu Du Deus, eu spürst preciso das. Mein Gott, ich brauche das. deste leite Diese espiritual. geistliche Milch. Porque esse leite é o leite que vai me dar crescimento Diese para a Milch salvação. wird mir Wachstum bringen zur Errettung hin. A criança, Das Kind, já vou terminar, ich werde gleich schließen. ela não é dominada por ambições. Das Kind wird nicht angetrieben durch Ambição. Ambitionen. Ambição. Ambição. Outra coisa que Jesus queria ensinar para os discípulos. Ambition durch Ambições. Ziele Sim, eu desejo muita coisa. no futuro, ne? Sim. Dass ich Ziele verfolge. A Ne? ambição é boa, Ambitionen moderada. sind gut, Moderada. Quando ela é moderada, quando ela é wenn sie angepasst sind, feita com vernünftig, caráter bom. gut sind. Mateus capítulo 18, versículo Matthäus 18, 18:1. Matthäus? Mateus capítulo 18, versículo 1. Matthäus 18. Diz assim. Mal zu springen, dann. Matthäus 18, Vers Verso 1. 1. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: Mestre, quem é porventura o maior no reino dos céus? Zu derselben Stunde traten die Jünger zu Jesus und sprachen: Wer ist doch der Größte im Himmelreich? Mateus 18, verso 1. Quem é o maior no reino Wer dos ist der céus? Größte? Quem que é o maior, mestre? Wer ist der größte Meister? Havia uma disputa Da war diese Diskussion entre os unter den discípulos Jüngern, de quem seria o wer denn maior der no reino Größte dos sei im céus. Reich der Himmel. Um estava disputando com o outro, brigando com o outro. Stritt mit dem anderen darüber. Desejava ser maior do que o outro. Einer wollte größer als der andere sein. E o maior exemplo que os discípulos Das tinham beste Beispiel, das die Jünger hatten, era a igreja que estava naquele tempo, a igreja que estava constituída, a religião que estava constituída. war
die Religion, die damals herrschte, O exemplo que os discípulos tinham antes de Cristo das Beispiel, das sie vor Christus eram os sahen, fariseus, os waren die saduceus, Pharisäer, Sadduzäer und so weiter. Ne? né? E os discípulos começaram a ficar preocupados com isso. Die Jünger machten sich darüber Gedanken. Quem será o maior? Wer wird der Größte sein? Aí Jesus, Und ele dá Jesus outra lição Gibt maravilhosa eine para weitere Lehre nós. ihnen. Ele pega uma Nimmt criança ein Kind e ele diz: und sagt, tu tem que ser como essa du musst criança sein, so wie dieses Kind, para você ser maior no reino dos damit du céus. der Größte im Reich der Himmel bist. Tu tem que ter teu coração puro Du para musst você ein poder entrar, reines Herz haben, dort hineinzugehen. né? Entrar no reino do céu, para Mas ter a vida Reich eterna der Himmel juntamente dann. com o Pai. Zum ewigen Leben mit dem Vater. Eu lembro de uma situação Ich erinnere mich dann an eine Situation, que Jesus estava sentado numa sala junto com Jesus seus discípulos. sitzt oder liegt damals, ne? Die lagen zusammen Eles zu já tinham Tische, tomado a ne? ceia, Sie haben schon preparado das tudo. Mahl genommen Cada conversava ali, a sua conversa. und sie haben untereinander sich unterhalten. Aí no canto tinha uma bacia Und da in der Ecke steht da eine cheia de Schüssel água voller e Wasser uma toalha. und ein Handtuch. Aí Jesus tem uma ideia fantástica. Jesus hat eine wunderbare Idee. A última lição que ele Die deixou para os seus letzte discípulos. Lehre oder Beispiel, das er seinen Jüngern gab. Né? Ele se levanta, Er steht auf, ele tira a roupa maior dele legt das Obergewand ab e começa a chamar os discípulos. und fängt an, die Jünger herbeizurufen Vou lavar os pés de vocês agora. und sagt, ich werde jetzt eure Um Füße waschen. por Einer nach dem anderen. Aí Pedro, Und Petrus, ele vê aquela situação. er sieht das. Pedro tinha a mentalidade de menino, Petrus hatte so die Einstellung que era criança espiritual. eines Jungen, eines geistlichen Kindes. Aí Pedro pula e fala: Não, Senhor, Also noch nicht não, gereift, mestre. unreif. Er sagt, nein, Herr, auf keinen Fall. Né? Não, os meus pés o Senhor não vai Meine lavar. Füße wirst du nicht O waschen. meu não. Meine nicht. Aí Jesus fala: Und Pedro, Jesus sagt, Petrus, se eu não lavar o teu pé, wenn ich deine Füße nicht você não wasche, tem parte do meu wirst reino. du keinen Anteil Aí an Pedro, meinem Reich haben. Und Petrus erschreckt sich, então nein, lava as mãos, also dann, lava a cabeça. wasch alles. Lava tudo, lava o Hände, Senhor. Kopf, wasch alles. Pedro ainda tinha Petrus aquela Hatte noch dieses mentalidade, Denken, diese Mentalität né? Mentalidade de criança. eines Kindes. Levava as coisas Hat- muito à brincadeira. Dinge so ja, oberflächlich spaßig betrachtet Ou muito a sério. oder zu ernsthaft. Não, Senhor, tu não vai Nein, morrer, não. Herr, du wirst nicht sterben. Pare de falar essas coisas. Hör auf, sowas zu sagen. Aí Jesus fala: para trás de Jesus mim, sagte, hinter Satanás. mich, Satan. Para trás. Hinter mich. Né? Aí Jesus começa a lavar os Jesus fängt pés, an, die Füße zu waschen. ensinando que nós devemos de servir uns aos Er lehrt outros. uns da, dass wir einander dienen sollen. Servir. O maior no reino do Der céu Größte im Reich der Himmel será o menor. wird der Kleinste sein. O maior Der é o Größte menor. ist der Kleinste. Tá vendo essa criança? Ihr seht ihr die Kinder? Seja como ela. Seid wie sie. É pequena, Sind klein, mas é grande diante de aber Deus. groß vor Gott. É grande diante dos olhos do In Senhor. den Augen des Herrn. A criança ela não tem preconceitos. Ein Kind hat keine Em Vorurteile. Marcos capítulo Und 10, Markus versículo 15, 10, Vers 15 em heißt verdade es, vos digo que quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará in nele. Wahrheit Marcos sage 10, ich euch, wer das Reich der Himmel nicht empfängt, wird nicht in das Reich Gottes hineinkommen. Né? Tem muitas pessoas que pensam que Deus ele vem de crenças, né? Tem muitas pessoas que impõem as suas ideias sobre Deus. Eu tenho uma ideia de Deus. Eu acho que Ja, Deus é okay. assim. Viele sehen Gott so, wie sie ihre Vorstellung haben, wie sie sich die Vorstellung. Por eu Meinung ter uma gebildet experiência com Deus, Damit ich a eine minha Erfahrung, experiência, meine eigene Erfahrung a mit Gott tua habe, experiência tem que ser igual à minha. Tem que ser igual à minha.
A tua experiência com Deus tem que ser igual a minha, porque se não for, não é de Deus. Ah ja, also ich sage, deine Erfahrung mit Gott muss genauso sein wie meine, sonst ist das nicht von Gott. Né? O que a Bíblia diz? Não, tá certo. O que você falou? Ja? É verdade? Eu pensei era cínico. Sim, algumas pessoas, né, querem impor as suas ideias sobre Deus. Errado. É errado, é errado, porque não é Ja, certo. então, Eu tenho não que sei impor o que como a Bíblia formular. diz, não a minha ideia. Also, dass ich meine Meinung von Gott, dass du die gleiche haben musst, die gleiche Erfahrung. Und das ist halt nicht so. Das war jetzt. A criança, Das Kind ela acredita em tudo que os pais falam. glaubt alles, was die Eltern sagen. Tudo que os pais falam ou impõem, as crianças acreditam. Ela é ingênua. Genau. As crianças acreditam em tudo que o pai fala. Sim, falei. Então, porque elas são ingênuas. Ingenieur. Aí, Naiv, unschuldig. Ja, sie glauben alles, was die Eltern sagen. Ne? Por isso nós temos que tomar cuidado. Deshalb müssen wir aufpassen, Não é em qualquer vento de doutrina que nós temos que ir. dass wir uns nicht Stark. von irgendeinem Lawine von Doktrin. einer Lehre des Windes herumtreiben lassen. Mas temos que estar Umtreiben firmados lassen. no Aber que wir diz müssen a palavra, o que diz a Bíblia gefestigt a sein im Wort. respeito do nosso Cristo. Então Im a Wort. criança não tem preconceito. Also, das Kind hat kein Vorurteil. Né? Zaqueu, Zachäus ele subiu em cima de uma árvore kletterte auf einen Baum, para ver Jesus. Jesus zu sehen. Aí Jesus viu ele. Und Jesus sieht ihn. Zaqueu, desce dessa árvore aí. Zachäus, steig herunter. Porque hoje Denn eu heute vou entrar na casa do werde ich pecador. in das Haus eines Hoje Sünders eu vou entrar na tua einkehren. casa. Ich werde heute in dein Haus E a festa vai ser einkehren. grande lá na tua casa. Und das Fest wird groß sein. E a Bíblia diz que esse homem se Dein Haus. converteu a Cristo Und Jesus. dieser Mann, sagte die, bekehrte sich zu Né? Jesus De uma tal maneira in que, so einer Art und que a Weise, família dele também foi dass para Cristo. seine ganze Familie E dazu kommt zu todos aqueles a Christus qual ele tinha prejudicado, ele devolveu. und allen, denen er Unrecht tat oder stahl, das Geld stahl, das ersetzte er. E para encerrar, Um zu schließen, a criança é humilde. das Kind ist demütig. Mateus 18:4. Matthäus 18, Vers 4. Mateus 18, verso 4. Und wie Portanto, sanftmütig. aquele que se humilhar como uma criança, como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Wer nun sich selbst erniedrigt, wie dieses Kind, der ist der Größte im Himmelreich. Ja, das ist jetzt ja mehr das Sinn demütig sein. Ne? Se você ser humilde como Wenn esta du criança, so demütig bist wie dieses Kind, aí tu será o maior no wirst du reino der dos céus. Größte im Reich der Himmel sein. Né? A humildade é uma das virtudes que vem de Cristo. Demut ist eines der Eigenschaften Christi für Jesus uns. falou: Jesus sagt, aprendei-vos lernt com o mundo. von der Welt, E Aldanai, aprendei-vos com a televisão, lernt aus dem Fernseher, Com vom Facebook. Fernseher, von Facebook, com o Instagram, von com o Instagram, WhatsApp. WhatsApp. Né? Aprendei-vos Lernt. responsabilidade pessoal comigo, Von mir. porque eu Denn ich bin von ganzem Herzen Eu- demütig. aprendei-vos comigo. Lernt von mir. Sou manso e Ich bin humilde sanft, de coração. mütig und demütig. Manso Sanft. e humilde. Von ganzem Jesus, Herzen sanft und né, demütig. ele agia, ele tinha as características de uma criança. Hatte die Humildade. Eigenschaften, Jesus hatte die Eigenschaften eines Kindes. Né? Demut. Ali estavam os discípulos Da waren die Jünger e uma criança und ein Kind, que era humilde. das demütig war. Né? A humildade, Die como Demut. ela é vivida, Wenn sie gelebt wird, né? Ela tem que ser vivida no seu 100%, sie muss 100%ig gelebt werden. no horizontal e na Ah. vertical.
also in der horizontalen Richtung und in der vertikalen. Por que que muitos casamentos hoje acabam? Denn viele Ehen heute gehen zu Bruch Humildade. wegen Humildade. Demut. Não reconhecer o teu erro. Oder nicht demütig sein. Man erkennt nicht seine eigenen Fehler. Desculpe, minha esposa, eu falei alto, eu gritei, eu não Oh, queria. Entschuldigung, ich habe so laut zu dir gesprochen, habe da was Falsches gesagt. Desculpe, eu agi errado naquela Entschuldigung, ich habe da situação. falsch reagiert. Me desculpe. Humildade, ela Verzeihung, das reconhece ist o erro. Demut und er erkennt seinen Fehler Né? Então ela vai e se redime com a pessoa a qual ela ofendeu. und er demütigt sich. Né? A humildade, ela te dá capacidade de abrir mão, Demut, de deixar as coisas que às vezes você quer apenas para você. man muss abgeben. Man muss auch die Hand aufmachen können. Man muss demütig sein, um abzugeben, um die Quando Hände uma pessoa, aufzumachen. Wenn cristão, ele é jemand humilde, demütig ist, tá aqui, né? 2 copos d'água, abzugeben. 2 Genau. copos Wenn d'água. hier 2 Wassergläser sind, Está aqui. da habe ich von Nee. getrunken. Ja, Jetzt. Né? Ja. Ontem apenas um pouquinho. Und naja, vielleicht Aí gebe o ich ein Bento bisschen vem e ab fala, und esse é do Bento. Bernd, Eu das estou ist com muita Bernd sede. Ich hab so viel muita Durst. sede. Aí eu venho. und Bernd sagt, ach und ich gebe es ab und gebe es Bernd, er hat so Deve lá, viel porque a tua Durst, sede está sendo maior. denn sein Durst ist Eu größer. estou com sede também. Ich habe auch Durst, Mas eu quero ver aber o meu ich próximo möchte melhor do que eu. meinen Nächsten besser dastehen sehen als mich selbst. Né? Melhor do que eu. Besser als Humildade para com Deus. Demut gegenüber Gott. Tem gente que nem é humilde com Deus. Manche sind noch nicht mal demütig gegenüber Gott. Alô, Deus. Deus. Ah, se tu me der, Deus. Se não me der, não me deu. Gott, na gut, wenn du es mir Gott, gibst, bin okay, gesund. ich bin stark und gesund. Seja Kraft, me sehr inteligente. Né? Ja, Eu posso resolver esse problema. Fica kann aí. das hier lösen, das Problem, ne? Alera gehört mir. Não para Deus. Nicht Gott. Né? Pessoas que Hã? falta humildade. Menschen, denen Demut fehlt. Né? João, ele foi Johannes tentado nessa parte, foi wurde provado. versucht in diesem Bereich. E chegou de pezinho. Einer kommt, João, Johannes, Jesus está batizando mais do que você. ja, Johannes der Täufer, ne? Johannes, Jesus tauft mehr als du. Olha lá, as suas ovelhas estão indo lá para a igreja do João. Ach nein, Moment, wie war das? Eles vêm para Jesus. E a pessoa vai até João Batista, Ah ja, João Batista, e fala, ó, Jesus está batizando mais. okay, habe ich doch richtig gesagt. Jemand kommt zu Johannes dem Täufer und sagt, Jesus tauft mehr. A igreja de Jesus está crescendo. Die Gemeinde Jesu, die As wächst. suas ovelhas estão indo para a igreja de Deine Jesus. Schäfchen, die gehen alle zu Jesus. Eu estava ouvindo mês Und- passado Vorigen Monat habe ich Pastor was falando. gehört, ein Pastor, que Deus tinha dado um livramento para ele. Gott hat ihn bewahrt. Ele não foi na igreja num domingo. Er ging nicht am Sonntag in die E Gemeinde naquele und domingo an diesem Sonntag tinha homens mascarados que foi enviado por outro pastor para matar ele. Para matar ele. Maskierte in seinen Gottesdienst, die geschickt wurden von anderen Pastoren, dass sie ihn töten. Was? Warum? Warum? Minhas ovelhas estão indo tudo para tu. Meine cresce. Schüchchen gehen alle in seine Gemeinde, ne? In deine Gemeinde. A igreja dele está crescendo e a do outro está diminuindo. Diese Kirche wächst und die anderen, die verloren Mitglieder. Então pessoas Also, das ou sind liderança que perdeu a humildade. die Demut verloren haben. O que João Was falou? sagt Johannes? Ah, nessa prova eu não vou reprovar, João. Eu não vou reprovar nessa prova, não. Deus estava provando ele ali. Ah, Johannes sagt, also Ja. in dieser Pensou, né? Prüfung, Eu não vou reprovar, não. Nessa aprovação, não vou in dieser reprovar. Prüfung werde ich nicht bestehen. Convém que eu diminua. Eu preciso diminuir, né? Ich muss kleiner werden.
né? Menos de mim weniger von mir e mais de Cristo. und mehr von Christus. Convém que eu diminua e que Ele cresça. Ich soll weniger werden und er soll Que wachsen. Deus cresça Dass Gott wachse no teu casamento. in deiner Ehe, Que Deus cresça na tua vida in espiritual. deinem geistlichen Leben, Que Deus cresça no ministério que Ele te deu. dass Gott wachse in deinem Que Dienst, Deus den Gott cresça dir no teu gegeben hat, coração, und dass er in querido. deinem Herz wachse. Diga não ao ego. Sage E dem diga Ego sim Nein à gegenüber humildade que vem de und Cristo. sage Ja der Demut, die von Christus kommt. O nosso melhor professor Unser chama-se Bester Lehrer Jesus. ist Jesus. Eu aprendo com Jesus. Ich lerne von Jesus. Que ele diz: aprendei Er comigo. sagte, lernt von mir, É comigo. von mir. Quem está sendo teu professor? Wer querido? ist dein Lehrer? Pense nisso. Denk daran Medite na palavra do Senhor. und meditiere über das Wort Gottes. Como é uma criança? Wie ist ein Kind? A criança ela é assim. Ein Kind ist so, Aonde todos veem apenas um jardim. da wo alle nur Tá vendo o einen jardim? Garten sehen, Uau, que jardim lindo. Tá todo mundo olhando pro was jardim. für ein schöner Garten, ne? A criança Das acha Kind uma joaninha. Findet einen Uma joaninha. Como é que Maikäfer, ne? Genau, pequenininha. Aí ela vai lá na Marienkäfer, joaninha. né? Marienkäfer, genau. Ela vai lá e fica. Marienkäfer. Und Que sieht linda. den Käfer, E a ne? gente tá Wie lá, schön. uau, Und wir jardim sehen grande. den Garten. Ja, was für ein schöner großer A criança Garten. vai na Das Kind pequenininha. sieht das kleinste Detail, ne? Não importa o tamanho. Es ist unwichtig, wie groß es ist, aber wie schön. Ela se alegra com algo Es erfreut sich, pequenininho. es freut sich über etwas Kleines. Né? Ja, Não importa o quanto o adulto se arrume para uma festa. Não importa o quanto você se arruma. unwichtig, wie du dich anziehst, wenn du zu einem Fest gehst. Porque quando você entrar naquela festa, Denn wenn du zu diesem Fest gehst, junto com uma criança, zusammen mit einem Kind, a atenção será para a criança. alle werden auf das Kind achten. Wie Oh, wie süß, ne? Ja, Liebe, Você vai ne? vir depois. Ja, du kommst dann nachher Ninguém dran. fala, oh, Bisu. Und jemand wird zu dir Imagina sagen, o oh, wie Belo, süß né? bist du, O ne? Belo entrando com os netinhos dele numa Kommt mit festa. seinen Enkeln rein, ne? Was für ein Segen. Oh! Lógico, Mas- vai para a criança. Geht dann zum Kind, ne? Né? O adulto, Der Erwachsene, ele pode comer algo que não deseja. Nós comemos algo que não queremos comer. wir essen vielleicht etwas, was wir gar nicht wollen, Porque a gente não quer constranger as outras pessoas que estão perto. weil wir andere nicht Constranger. verletzen wollen. Eu vou comer para que Ich não werde pense das mal de mim. essen, Para que não damit, pense mal de mim. damit sie nicht schlecht denken. Mas a criança, Ja, aber das querido, Kind, ela vai comer o que ela gosta. es wird das essen, was es mag. Né? E meu chocolate é assim. Né, mama, carne e tomate. Né? Não quero quinoa não, na minha comida. Ihr noch Kind? Né? Carne Reis. Carne Fleisch, Rindfleisch. Kein Reis. Hähnchen, ich liebe Hähnchen. Né? E a mãe vai lá e prepara o Hähnchen. Macht ihr das Hähnchen? Macht ihr das A Hähnchen? criança é eles, ela é verdadeira, Das ela Kind fala. ist E não ehrlich. interessa se vai constranger os Und pais ou não. Es ist ihnen egal, ob es die Eltern mögen oder nicht. O adulto, muitas das vezes, a gente mantém alguns critérios a respeito de marcas de roupa. Marca de Als roupa, Erwachsener hat man marca so de seine tênis. Vorlieben, ne? Gewisse Marken, Kleidung oder sonst etwas. E eles ficam ali, naquela coisa, meu Deus, se tá com uma marca é bem-vindo, se não tá, Und der não é Erwachsene, der macht bem-vindo. sich schon Gedanken darüber. Eine Nós avaliamos as Kleidung pessoas sucht er assim, sich aus und wir beurteilen pela Menschen nach ihrer roupa, Kleidung, pela cor do ne? cabelo, pela cor da pele, se é gepflegt grande, se é sind, pequeno, se é welche novo, se é Hautfarbe, velho. klein oder groß, alt oder Sabe jung. como que uma criança Wisst ihr, ein Kind, avalia? wie es bewertet, Sabe como que uma criança vai avaliar você? wie es dich bewertet, Pelo sorriso.
durch dein Lächeln, pelo teu jeito. durch deine Art zu sein, Não é pela tua roupa de nicht marca durch da deine Nike. Kleidung, Não, pelo teu Markenkleidung, jeito de nein, deine tratá-la. Art Ela zu vai sein, olhar. wie du es mit ihm A umgehst. criança ela é incrível, ela Das sente, Kind queridos. ist unglaublich, es fühlt das. Parece que quando tem uma pessoa má ali, Es sieht so aus, wenn da jemand ela não vai, ela se recua. boshafter Mensch sitzt, das Kind nähert sich dieser Person nicht. Ela Es sente. fühlt das. Deus é maravilhoso. O adulto se deprime. Se deprime. Estou deprimido. Não é depressivo, deprimido. O adulto? O adulto se deprime. Okay. Não é triste, é outra palavra. Er kann bedrückt sein. Né? É, mais forte. Bedrückt. A criança, ela fica triste. Das Kind ist Ela traurig. não se deprime. Es Fecha a cara. ist nicht Deprimir é isso, fecha a cara. bedrückt. Vai lá. Also in dem Sinne, dass man schlecht gelaunt ist. Ne? A criança So ela fica auslässt. triste, simplesmente ela Das fica triste. Kind ist einfach nur O traurig. adulto se ira. Der Erwachsene wird wütend. A criança ela fica nervosa. Das Kind wird nervös. O adulto odeia. Der Erwachsene hasst. A criança deixa de gostar. Das Kind Deixa de gostar, mas ela unterlässt não odeia. es zu mögen. O adulto desiste. Der Erwachsene gibt auf. A criança nunca desiste. Das Kind gibt niemals auf. O adulto evita chorar. Der Erwachsene vermeidet es zu weinen. Mas a criança, Aber das Kind, não. nein. Quero chorar? Ah, choro mesmo. Wenn es weinen will, dann Ela weint chora. es. Ne? Eu tava vendo Ich habe vídeo. ein Video gesehen. É o pai que tava com o bebê no colo. Ein Vater mit dem Baby im O Arm bebê era uma menina, né? war ein Mädchen E a mãe tava filmando. und die Mutter filmte. Aí lá vem o pai. Und Andando dann com a criança assim. kommt der Vater, Passa pela porta, geht durch die Tür com a cabecinha do bebê perto, né? mit Mas não pega na porta. dem Kopf nah an dem Türpfosten. Aí o pai faz bem assim na porta. Ele bate na porta, Der né? Vater klopft an die Tür. Aí a criança não bateu a cabeça mesmo. Foi o pai que Achso, bateu. und neben dem Kind, direkt in der Genau. Nähe des A Ohres. criança. Ne? Aí a Er criança. klopft an das Holz Aí ele começa a fazer assim, né? und er fängt an, den Kopf Aí a zu criança. streicheln des Kindes. Oder ein bisschen Nem mehr als gostou. streicheln, aber das Nem Kind mochte das gostou. nicht. E a criança já estava chorando. Es hat sich ja noch nicht mal daran gestoßen. Às vezes a gente. Ach so, jetzt verstehe ich. Er klopft an das Holz und dann tröstet er das Kind, so als wenn das Kind sich gestoßen hätte. Não, mas não. Aber es war ja gar nicht an dem, aber das Kind kannte diese Reaktion und es weint. E ela chorava, chorava. E a mãe So als filmando. wenn es sich gestoßen hätte. Ne? Às vezes a gente fica reprimindo. Und manchmal sind wir bedrückt, Nem nos pés de Deus você chora mais. Né? und traurig und wir weinen noch nicht mal zu den Füßen Nem Jesu. nos pés de Deus. Nicht mal zu den Minha irmã, Jesu Füßen. Ich bin não vai nicht. ne? Lass meine Frau. Deixa a minha mulher chorar. Lass meine Frau weinen.